Ei, acorde, para onde vai vossa nau? De certo que não vos darão a direção. Aquilo que buscais dentro do temporal, levados sereis pelo primeiro furacão. Inúmeras ilhas fantasiadas de ponto final farão acreditardes na chegada ao destino, então. Ilha do sucesso, ilha do prazer, ilha do material, ilha da fama, ilha do poder, ilha da ilusão. E na ilusão do preenchimento, antes está a da falta. Ilusões como o pôr do sol, Deus é bom e a morte existe. Mesma face da moeda chamada ignorância. Libertai-vos, segui adiante e jamais sede tristes. Enxergando a unidade em tudo, esta é a perfeição. Embarcai consigo as virtudes, somando a temperança. Navegando no aqui e agora, atingireis a iluminação. Pedro, um jovem talento em várias áreas, passando pela, na minha opinião, uma das mais importantes, que é a espiritualidade. Mas nós chegamos daqui a pouquinho exatamente a esse assunto. O Pedro cedeu a nós partilhar um pouquinho da sua vida em várias áreas também. Onde é que o Pedro nasceu? Bom, olá a todos. Nasci em São Bernardo do Campo, São Paulo, uma cidade que faz divisa ali com a capital e do Brasil, né, brasileiro. E uma cidade grande, comum, com trânsito, com muitas oportunidades de trabalho, de crescimento e tudo que hoje uma sociedade oferece em termos de estruturação é possível conseguir em São Bernardo. Uhum. E a infância, como é que foi? Pedro lembra-se o que é que fazia na infância? Brinquei bastante, sempre em contato, né, com amigos, jogar bola na rua, subir em árvore, mesmo crescendo dentro de uma cidade grande, eu tinha bastante viagem para sítios, né, no interior. Então brincava no meio do mato, andei muito de bicicleta, sempre foi uma área que me despertou um explorar, uma ideia de explorar caminhos, viajar ao longe e sempre em contato, né, com algo saudável, com brincadeiras. Estudo, escola nunca foi meu forte, mas também nunca repeti algo, né? Sempre tirava notas ali razoavelmente boas para não ter que repetir de ano. Nunca briguei muito, briguei poucas vezes na escola, acontecia, né, uma vez ou outra, mas posso dizer que de uma maneira geral, uma infância saudável, sem muitas restrições e considero bem contente nessa parte. Todos nós, a partir de uma certa idade, temos que fazer opções na vida e de vida. O Pedro atualmente abraça aquilo que lá mais jovem, mais na infância, sonhava que ia ser quando fosse grande? Nem um pouco. Na minha infância, adolescência, eu já percebia que eu não me encaixava muito dentro de uns padrões que eu me encontrava em algumas amizades, né? Estava junto com amigos, mas alguns lugares que a gente ia, alguns comportamentos, eu via um pouco fora, me via um pouco distante daquela realidade, daquela vivência ali. E isso, com o tempo, descobrindo uma espiritualidade, fui encontrando o meu caminho, que era diferente dos valores, nem acima e nem abaixo, apenas diferente dos valores que vivi na infância e adolescência. O Pedro
tem algo na sua indumentária, digamos assim, nas suas vestes, algo desenhado por si, produzido por si e que pode ser encontrado num site na internet que nós estamos a ver em rodapé. O que é que o levou a fazer isso? Chegou um momento na minha vida que eu estava trabalhando na área de TI, sou formado em tecnologia da informação, trabalhava numa empresa há um bom tempo e junto com uma busca, que a gente pode chamar de espiritualidade, eu quis sair da empresa e fazer algo que eu me visse mais, que as coisas acontecessem mais a partir da minha postura de vida. Que eu visse as coisas acontecerem a partir da minha responsabilidade, no fundo um crescimento que eu gostaria de ter, através também da profissão. E me desliguei um pouco, aí saindo da empresa da área de TI e enxergando um nicho onde, praticando as artes marciais orientais, mais especificamente japonesas, meus professores também, né, praticando, eu enxerguei ali, no vestimento que se chama hakama, que os samurais utilizavam, um nicho a ser explorado e que ainda não tem, como, por exemplo, uma referência em saia masculina, uma marca exclusiva que levasse essa vestimenta ao público masculino, mas também pode ser aí para o feminino. Exatamente o que foi, eu acho que foi uma beleza, uma integridade que eu vi nessa vestimenta, né? Por sempre achar mulheres mais elegantes com uma saia comprida ao invés de uma saia curta ou média, eu enxerguei ali por enxergar no feminino, né? Enxerguei também no masculino pelo uso desse hakama nas artes e, poxa vida, por que não lançar isso? Ser uma primeira referência em saia masculina para um povo aqui do Ocidente. E foi isso que me levou a despertar, enxergar esse nicho, enxergar esse momento de empreendedorismo que eu estava buscando para o meu crescimento e ligar essas duas coisas. Importante será para todos nós, aliás, o Brasil é um exemplo enquanto país, com as suas populações, de liberdade e até mesmo de prática espiritual que não acontece na maior parte dos países do mundo. Isso é sabido de todos nós. Quando é que o Pedro descobriu e abraçou, digamos, a espiritualidade? Foi em 2010, em São Bernardo do Campo mesmo, em que, sem querer, querendo, eu encontrei numa rua comercial lá de São Bernardo, reencontrei um ex-professor de filosofia. E nós trocamos contato e com o tempo ele me mandou alguns e-mails, onde em um desses e-mails havia uma palestra, que aconteceu uma palestra dentro de uma academia, Escola de Filosofia Livre, lá em São Bernardo do Campo. Eu fui numa palestra, me identifiquei e fiquei sabendo que estava a começar um curso de filosofia livre. E em agosto de 2010 eu comecei esse curso e foi literalmente uma divisão de águas em minha vida. Um contato, uma abertura inimaginável até então do que dali em diante poderia acontecer. E esse foi um primeiro contato com essa abertura, com a espiritualidade, com essa consciência. Lá mesmo nessa escola, nessa academia de filosofia, que é onde eu estou até hoje estudando e orientando aulas de Tai Chi Chuan, meditação, filosofia livre e outros trabalhos voluntários. Nesse mesmo ano de 2010, tive um contato de um aluno que me emprestou uma palestra do professor Laércio Fonseca, e então foi uma outra abertura gigantesca que eu tive
E até hoje me identifico bastante também com o trabalho do professor Laércio, né, e toda a sua equipe. Muito bem. E vamos agora onde, como e quando, e se for difícil, o vegetarianismo. Olha, a gente começa a estudar, né, algo que então a gente não estudava, e aos pouquinhos a gente vai mudando nosso ponto de vista, sentindo certas coisas diferentes quando a gente ingere, mas com o vegetarianismo foi quando eu vim aqui para esse sítio, aqui em São Tomé das Letras, né, no espaço aqui do Caminho da Luz, professor Laércio, e desde então foi algo, parece que eu não tive escolha, não foi uma escolha forçada. Parece que do dia para a noite eu não tive mais vontade. Já vim estudando, né, sobre os malefícios da carne, da alimentação animal, questão de antibióticos, questão socioambiental, né, a questão dos rios, o quanto polui, enfim, né, são várias áreas aí. Mas vim para cá e quando voltei não senti mais vontade de ingerir carne. Foi algo que eu não precisei de esforço para parar. Simplesmente o próprio caminho se apresentou essa escolha, essa opção, e eu abracei e me entreguei para ela. E, pelos vistos, foi uma bela opção. Olha, é tanta mudança que a gente vai percebendo ao longo do caminho em não ingerir, questão de saúde, questão do impacto que isso tem, né, no meio ambiente, que não cabe hoje um pensamento sequer em voltar, né? Não faz sentido, né? A relação com todas as coisas mudam, com os animais, a gente enxerga os animais de uma forma diferente, a nossa vibração num sentido de pensamentos baixos, pensamentos agressivos, emoções mais da nossa parte animal ficam mais tranquilas, ficam mais ao nosso controle, né? Então, não tenho dúvida de que foi uma bela opção, respeitando o meu tempo, né? Não foi algo forçado ou em que meu corpo sentiu uma vontade muito grande e eu ia contra aquela vontade. Não. Aconteceu de mudar, respeitei e simplesmente segui. É como é conhecido na área espiritual, o espírito para os ocidentais, na sua maioria, não existe, ou é motivo mesmo de brincadeira, como se diz lá no Portugal, não é? O Pedro abraçou, como nós sabemos, e segundo as suas palavras, uma série de práticas físicas, mas que não se podem desassociar do espiritual e vice-versa. O espiritual é uma parte integrante dessa mesma prática física, que são algumas práticas. Quando é que o Pedro abraçou isso? Quando é que decidiu abraçar essas práticas? Justamente depois que comecei esse curso, né, de filosofia em 2010, e nessa própria academia já tinha aulas, por exemplo, de Tai Chi Chuan, e com o estudo, com a influência do trabalho do professor Laércio, também assistindo sobre o Tai Chi, sobre a meditação, comecei a praticar o Tai Chi Chuan lá na academia e junto à meditação. Então procurei práticas, alguns mosteiros, né, alguns templos. O primeiro local que eu fui para entrar em contato com a meditação foi um mosteiro Zen, da linha Zendo do Brasil, né, que existe em São Paulo, ali próximo ao estádio do Pacaembu, que talvez muitos conheçam, o mosteiro da Monja Coen, em São Paulo, né? E lá tinha meditação
tem ainda, né, meditação aberta, gratuita, para o pessoal conhecer a liturgia do Zen, como que é feito o Zazen, e lá foi meu primeiro contato com meditação. E com o Tai Chi também, foi lá na academia. E depois também me formei com o professor Laércio na instrução, né, no curso de instrutor para o Tai Chi. E desde então comecei a praticar e me dedicar. Na época fazia 3 aulas por semana de Tai Chi e alguns retiros também sobre meditação, que me identifico e recomendo, que é a meditação Vipassana, que são aqueles retiros de 10 dias que a gente fica em nobre silêncio, os 10 dias, e por dia tem umas boas horas, aí, em média 10 horas por dia, de meditação, onde a gente para e olha para a causa de todo o problema, para a causa de todo o sofrimento que está dentro da gente. Com o tempo fui acrescentando isso na minha vida, então é de 2011 para cá que fui aprendendo a desenvolver, e ainda estou aprendendo a desenvolver essa disciplina, em manter uma prática diária da meditação, do Tai Chi Chuan, algumas posturas de yoga, enfim, toda essa área que como a gente enxerga só esse corpo físico, a gente acha que é uma prática, né, física, mas na verdade tem outros corpos, nossa mente, né, está acoplada aqui, nós estamos acoplados aqui. Então está aqui nossa mente, nosso espírito, nossas emoções, mas a gente só está vendo um dos 7 corpos que temos.
Então, na verdade, estamos trabalhando toda a nossa alma, toda a nossa psique quando a gente pratica uma dessas opções de práticas. O Pedro não se está a imaginar, atualmente, hoje, a desassociar algo disso tudo que nos descreveu. É como imaginar parar de tomar banho ou parar de escovar os dentes. É o mesmo sentido. Pedro, eu penso que ficou para todos nós bem claro a sua opção de vida. O que é que para si é o melhor? Eu gostaria que, agora, para todos nós que vamos ver e ouvir pelo mundo inteiro, porque são sempre muitas pessoas que veem, que deixasse para todos nós uma mensagem, um apelo para tentarmos em conjunto, todos em conjunto, formar um pequeno oceano para tentar mudar a mentalidade daqueles que estão agarrados vincadamente lá nas tradições que nós bem sabemos. Este é o espaço para tentar convencer todos nós. Questionar hábitos que nós recebemos e não questionamos, questionar condutas e questionar se realmente o que a gente pensa somos nós ou somos apenas uma criação de algo terceiro. Se não encontrarmos e não descobrirmos o que nós realmente somos, parece que continuaremos num sofrimento. Recebi o nome Pedro. Alguém me disse que eu me chamo Pedro. Se eu acreditar e me identificar com isso, estarei fadado a um sofrimento. Uma questão de identificação com um personagem, com a máscara. O que essa máscara eu chamo de ego, o que eu chamo de personalidade. Antigamente, nos teatros gregos, os atores utilizavam uma máscara que se chamava persona, para que o ator pudesse atuar ali na peça. Por isso, né, da personalidade. Então, através dessa máscara saía o som do ator. Persona, per através, sona, som. E nós estamos muito identificados com essa personalidade, com esse nome que nós recebemos, com essa idade que nós pensamos ter uma idade dentro de um calendário que alguém apresentou e nós nascemos. Então, dos nossos gostos, dos nossos desgostos, enfim, questionem e busquem quem vocês realmente são, quem nós realmente somos atrás desta máscara, atrás desta persona, atrás dos nossos vícios, atrás das nossas virtudes. Há um ponto que é imutável atrás de tudo isso. Quiser dar um nome de essência, quiser dar um nome do que for, quiser dar nenhum nome, melhor ainda. Mas busquem quem vocês são e sigam firme, seguindo isso, seguindo essas leis, esse fluxo que a tudo rege, que faz nascer uma planta, que faz um pássaro voar, que faz um rio fluir, que faz nosso organismo se movimentar. Essa vida, né? Cada um encontrando sua órbita, assim como um planeta em sua órbita, será os passos ideais, será os passos do fim de um sofrimento, vivendo aqui, encarnados,
neste planeta, só que com um outro sentimento. Um sentimento de milagre para tudo que nos acontece. Um sentido maior para tudo que nos acontece. É essa a mensagem. Pedro, lá bem longe, no meio do Atlântico Norte, com certeza absoluta que estas palavras, estas imagens que nós recolhemos com todo, acho eu, amor e respeito aqui no Brasil, como eu dizia, vão ser apreciadas e até cá no Brasil, depois vão ficar públicas cá. Eu e Luísa queremos agradecer do fundo dos nossos seres, lá aqueles outros seres que nós falávamos, ou que o Pedro falava há pouquinho, por tanta simpatia. E até um dia, se não for cá, do outro lado.